O Furto, conto amazônico de Humberto de Campos, voz Iba Mendes. A floresta imensa de árvores augustas e seculares chegava até a margem do rio quando os primeiros colonizadores, fazendo ressoar o machado nos troncos enormes, ergueram aí a primeira barraca de seringueiro. E pouco a pouco, investindo contra a selva soturna e impenetrável, foi o homem avançando contra a muralha verde, até fixar naquelas brenhas o marco da primeira cidade. Agora não era mais o casebre isolado. Alinhados à beira do rio largo e profundo, as casas de negócios e de moradia, comprimidas entre a floresta e a água, eram como ovelhas escuras de um pequeno rebanho, trazidas a beber na torrente por uma legião de gigantes desgrenhados. E entre essas casas, humilde no meio das mais humildes, estava a do Zefirino, caboclo de trabalho, que passara 6 meses na pesca do pirarucu e outros 6 no alto sertão, na faina dos castanhais. A cidade pequena ressonava, quieta, naquela noite sem lua, quando o caboclo, descalço, torcendo as mãos vigorosas e ásperas, apareceu à porta escura do casebre. Era um homem baixo, grosso, de tez cobreada, cabelos lisos e bigode ralo, tipo inconfundível do índio domesticado. Os olhos, vivos e pequenos, luziam-lhe nas órbitas como vagalumes escondidos nas folhas. Vestia camisa grosseira, de algodão, encardida pelo tempo, a qual lhe descia até quase ao joelho, cobrindo em parte a ceroula do mesmo pano. Diante dele o rio, silencioso, multiplicava-se em claridades, refletindo a abóbada inteira em cada escama do dorso. E em cima, na altura, o espaço picado de estrelas era uma enorme orgia de luz, como se os anjos tivessem acendido naquela hora, num impiedoso desafio à sua miséria, as mais remotas lâmpadas do firmamento. Na margem, beirando o mistério das águas, velavam como ciclopes, com o seu olho fixo, os lampiões da iluminação pública. Enfileirados ao longo da primeira rua do lugar, as suas gotas de luz, tristes, mortiças, imóveis, faziam pensar em pequenos astros cristalizados na terra, ou em grandes lágrimas de titãs tombadas soturnamente do céu. Na quietude daquela hora de assombros, afugentando ou convocando os demônios da treva, coachavam os sapos, martelando, monótonos, na bigorna do silêncio. Nas moitas úmidas, de onde partiam, confundindo-se tantas vozes anônimas, os pirilampos eram como as centelhas dessa oficina monstruosa, onde os batráquios batiam, talvez, a couraça de ouro do sol. A noite corria assim, profunda e calma, suando orvalho pelos poros da terra, na dor ignorada do seu parto, quando a figura do caboclo se desenhou como uma grande mancha cinzenta na mancha escura da porta. Desenrolava-se no seu espírito, naquele momento, uma das grandes tragédias da consciência. É que, dentro, na casa modesta, no refúgio doloroso da sua miséria, agonizava o seu filho pequeno, o qual ia morrer talvez, com sacrifício da sua alma inocente, no horror da escuridão. Ao regressar do trabalho nos castanhais, onde passara 4 meses, encontrara-o só, entregue aos vizinhos. A mãe, a Rosa, sua companheira de 5 anos, tinha-o abandonado na sua ausência, fugindo para Breves, com um turco, negociante de regatão.
Informado de tudo, pensara em sair em perseguição da adúltera e matá-la e ao amante. O menino já estava, porém, com a maleita impiedosa, e como não tivesse quem dele tomasse conta, ficara ao seu lado, tratando-o na enfermidade com desvelos de mãe. O dinheiro trazido do trabalho na castanha tinha-se-lhe ido todo nos remédios para o pequeno. Não podendo afastar-se dele para ir à pesca ou a qualquer outro meio de vida, não tivera um níquel sequer na véspera para comprar uma vela ou um pouco de querosene. E agora, dentro no quarto, a candeia que lhe iluminava a agonia começava a esmorecer, como um símbolo mesmo daquela vida periclitante, e em pouco a morte entraria de certo ali, arrebatando aquele pedaço do seu coração. No seu pavor, adivinhando o rio e olhando o céu, o caboclo via já o seu filho estendendo os bracinhos mirrados, estertorando no escuro e confundindo de olhos entreabertos as trevas passageiras da noite com as trevas eternas do túmulo. 2 vezes chegou à porta e 2 vezes entrou, de novo, impelido por um triste pressentimento. Da última vez encontrou já o quarto afogado em escuridão. A lamparina sem querosene apagara-se. Tateando nas paredes familiares, fora até a rede onde estava o doentinho, apalpando-lhe o corpinho magro, quase um esqueleto, pondo toda a delicadeza nas mãos pesadas. O menino queimava de febre. Um grunhido estertorante subia-lhe do peito ansiado. A respiração era agitada pela boca escaldante que, ao tato, verificara que estava aberta. João! Joãozinho, meu filho, chamou adoçando a voz. O mesmo grunhido, angustiado, surdo, foi a resposta. O caboclo chegou-lhe a coberta remendada para o peito magro, beijou-o num grande carinho e saiu, de novo. À porta estacou outra vez. Que fazer àquela hora entre o esquecimento de Deus e o sono dos homens? Onde conseguia, em hora tão avançada, uma vela ou um pouco de azeite com que alumiasse a agonia daquele inocente, se ninguém o atenderia noite tão alta e não havia na casa para bater a uma venda a moeda mais miserável? O primeiro galo cantara, longe, perto do rio. Outro respondera mais próximo. A quietude era tamanha que se lhes ouvia o bater pesado das asas. Menos numerosos, os sapos se acomodavam. A alma em desespero, o caboclo passeava os olhos pela mudez misteriosa das coisas, interrogando o céu e a noite sobre o destino do seu filho e o remédio do seu sofrimento, quando teve aquela ideia que os demônios apiedados lhe sopraram. Reentrando no casebre, tomou da lamparina vazia, apalpou ainda uma vez o esqueleto ardente do filho e desceu a rua, rumo do rio. Ao longe, um lampião, perdido na noite, chorava triste o seu pranto de claridade solitária. Encaminhou-se para ele. Ao chegar-lhe junto, mediu a altura do poste esguio e, tomando nos dentes a lamparina de folha, começou a subi-lo. Ao alto, segurando-se com as pernas, retirou o bocal do candeeiro e principiava a passar para sua candeia algumas gotas de querosene, quando ouviu um grito a 2 passos. Ladrão! Bradaram. Era o fiscal, o rondante da iluminação. Atirando-se do poste, o caboclo confessou o seu crime e pediu misericórdia. É para o meu filho, gemeu. Marche, vamos! Foi a resposta do guarda que, impelindo-o para a frente com um repelão, se mostrou inexorável. Eu vou, replicou o desgraçado. Mas, pelo amor de Deus, deixe-me ir em casa primeiro, acender a lamparina junto ao meu filho. Deixe, tenha piedade.
Marche! Bradou-lhe imperioso, com outro safanão, o homem da ronda. Cabeça baixa, o desespero na alma, com uma vontade doida de romper em soluços, o caboclo pôs-se a caminho da cadeia, custodiado pelo guarda. A situação em que fora preso amesquinhava-o, enfraquecia-o, acovardava-o. Sentia vergonha e raiva, arrependimento e indignação. Pela cidade adormecida, os galos amiudavam, os sapos calavam-se, as estrelas piscavam menos. Uma brisa fresca, embalando os ramos, trazia o cheiro da floresta. A chave da cadeia estalou seca na fechadura e rolou lá dentro um corpo, impelido por um empurrão. Já ao entardecer, quase noite, soltaram-no de ordem do delegado. O caboclo correu à casa para ver o seu filho. Pelo punho da rede, tomando conta do cadáver, e entrando-lhe pela boca, pelo nariz, pelos ouvidos, desciam em fileira, em longos rosários fervilhantes, as primeiras formigas. São Paulo, 2017, www.poeteiro.com